Olá, pessoal. Eu estou aqui com Maurício Benvenuti. Benvenuti. Benvenuti, italiano. Benvenuti, italiano. Junto com o João, meu sócio. Cara, que orgulho ter o Maurício Benvenuti aqui com a gente como convidado do nosso podcast. Esse orgulho é meu aqui estar na frente de vocês e poder compartilhar um pouco mais de conhecimento aqui com essa turma toda que está assistindo. É a primeira gravação que a gente faz em solo americano. Então, a gente hoje vai gravar alguns outros. Mas a gente tem o prazer de ter você como nosso primeiro convidado presencial, inclusive. Não só em solo americano, mas presencial, Maurício. Que honra. E, por uma grande coincidência, nós somos vizinhos. Descobrimos recentemente que nós somos vizinhos aqui na região. Não é que é vizinho que mora perto, é não, em frente. Né? E é incrível poder ter você com a gente aqui. Muito obrigado, Maurício. Que é isso, agradeço pelo convite, Gold, João. Muito obrigado. É muito bom poder trocar conhecimento com um público tão interessado quanto de vocês. E para quem tá assistindo a gente pela primeira vez, o nosso grande foco é finanças, mas sempre falando de inovação e carreira em finanças. Esse é o nosso grande foco. A gente também fala de empreendedorismo, né? A gente incentiva bastante o empreendedorismo, mas fala sempre as verdades que a gente acha, né? Não são as verdades, mas aquilo que a gente acha. E dado todo a tua bagagem, tudo aquilo que você fez, que eu vou apresentar aqui, eu acho que o nosso público vai gostar demais de ouvir um pouco o que você tem para falar sobre carreira, sobre... que você já deu uma palhinha para a gente aqui, já mexeu com a minha cabeça um pouco. Mas o Maurício, para quem não conhece, acho que são poucos, mas o Maurício é sócio da XP, sócio fundador da Startse, best-seller, né? Escritor best-seller, 3 livros, né? 6 milhões de cópias vendidas, parabéns, incrível. Valeu. De temas que eu adoro, todos, com títulos bem provocativos, eu acho que a gente vai falar um pouco disso aqui. Mentor, né? E o que mais, Maurício? Vambora. A gente está aí para o que der e vier. Boa. Nem precisa de mais, né? Poxa. Vamos lá, Maurício. Primeiro, eu queria explorar com você toda a sua experiência na Startse, tudo que vocês fazem na Startse, a gente admira bastante. E falar um pouco de treinamento, capacitação, para depois a gente tentar conectar isso um pouco com carreira. A gente estava falando um pouco antes aqui da questão de aonde você consegue se qualificar, se capacitar para ter uma visão prática e, ao mesmo tempo, como que o mundo atual de inovação, AI, impacta, o quanto que você está sempre correndo atrás de uma coisa que você já não consegue mais alcançar em termos de conhecimento. Você consegue fazer um apanhado da tua visão, do trabalho da Startse, quanto a Startse consegue ajudar nesse tipo de trabalho? E, na sequência, um pouco da tua visão desse mundo de inovação, AI, e quanto isso está impactando a carreira e o aprendizado das pessoas. Maravilha. Acho que, assim, para quem não conhece, a Startse é uma escola internacional de negócios. A gente capacita as pessoas por agora. O nosso tagline é The Knowledge Company, né? A educação do agora. A gente acredita que o passado já passou, né? O futuro, muitas vezes, a gente não consegue aplicar no presente, do agora para agora. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente entrega, todo o conhecimento que a gente ensina é para a pessoa, no dia seguinte, a poder aplicar na sua empresa, no seu negócio, na sua carreira, do agora para agora. A gente faz isso com a nossa estrutura em São Paulo, a nossa sede no Brasil, mas a gente faz conexões com os nossos hubs internacionais. A gente tem um hub em Miami, um hub no Vale do Silício, um hub na China, um hub na Europa. A gente está onde a inovação acontece. A gente acredita que é muito importante beber da fonte da onde a inovação está acontecendo, construir essa relação com o nosso país e, para todas as pessoas que vão nos nossos cursos fora do país, fazer esse arco entre o que está acontecendo nesses principais ecossistemas onde o novo ocorre e conseguir traduzir tudo isso em ações práticas para os profissionais que vão nos nossos cursos aplicar nos seus negócios. Então, a Startse é isso. A gente faz a educação, a gente promove por meio de cursos, eventos, palestras, cursos presenciais, digitais, cursos no Brasil, fora do Brasil. Então, startse.com, para quem quiser conhecer um pouco mais do que é a Startse, lá tem todo o nosso cardápio disponível. A gente acredita muito no conceito da educação como sendo o único antídoto capaz de combater os efeitos das atuais transformações. A gente vive possivelmente um momento de transformação e de mudança que nenhuma geração no passado vivenciou. Tem
um colunista do New York Times que escreveu, né? Para nossa geração era muito mais simples, porque a gente tinha que basicamente encontrar um emprego. Mas para a próxima geração vai ser muito mais complexo, porque ela vai ter que inventar um. Quando a gente olha o dado do Fórum Econômico Mundial, que 65% das crianças que estão hoje na primeira série vão trabalhar em empregos que não existem, mesmo que a gente ache, pô, mas 65 é muito, que seja 50%, que seja 40%, a gente está falando que daqui 20 anos, 40% das crianças que estão na primeira série hoje vão estar fazendo algo que a gente não consegue nem dizer o que é hoje, porque não existe. Então, nesse mundo em constante transformação, se a gente não buscar o conhecimento, se atualizar, entender que o que hoje é, de uma certa forma, não necessariamente vai ser nos próximos 5 anos, a gente vai ficar para trás. A Deloitte, ela divulgou um estudo que, por conta disso, a meia-vida de uma competência nos dias de hoje é de 5 anos, segundo a Deloitte. Então, olha só, imagina, tudo que eu sei hoje, as competências que são exigidas no meu emprego hoje, daqui 5 anos, metade do seu valor vai se perder. E eu vou ter que buscar novos conhecimentos, novas skills para poder me fazer relevante dentro daquilo que eu faço. Então, acho que isso tudo põe um cenário extremamente único na nossa história, onde os ciclos de inovação são cada vez mais curtos, tudo tem um prazo de validade cada vez menor, empresas extremamente relevantes, na crista da onda no passado, cada vez mais é difícil para uma empresa se manter competitiva por muito tempo. Então, o que fazer diante de tudo isso? Eu acho que não é porque eu trabalho com educação, não é porque meus pais foram professores, eu sou filho de professores, mas encarar o fato de ser um eterno aprendiz, um aprendiz para a vida toda, talvez seja o único caminho para a gente se manter relevante ao longo do tempo. Não existe mais essa história de ex-aluno, né? Se eu me considero um ex-aluno da PUC, onde eu me formei, um ex-aluno, eu estou dizendo para mim mesmo que eu parei de estudar. Eu acho que a gente tem que entender que somos alunos eternos neste mundo em constante transformação. Então esse é um pouco o contexto assim, onde a Startse se insere. A gente tá inserido, a gente entende que o mundo é assim, e a gente busca entregar as soluções em termos de conhecimento, praticidade, para os profissionais que querem buscar o conhecimento do agora, a educação do agora, a prática do agora para colocar nos seus negócios. E acho que a gente poderia abordar aqui inúmeros aspectos. Eu tenho vários já na minha cabeça aqui, emendados. Tô várias perguntas já. Eu vou até tirar a minha Não cola precisa. aqui, porque você já tocou em pontos aqui que já vieram várias perguntas. Imagino que o João também, né? Sobre temas que você provocou aqui, cara. Eu fiquei super curioso quando é que você teve esse clique, porque você está desafiando uma indústria milenar da educação, né? Que parece que o mundo vai inovando e a educação não tem evoluído com a mesma dinâmica. Ainda temos modelos muito tradicionais. E as pessoas ainda são obrigadas a estudar em modelos muito tradicionais. Onde é que vocês fizeram esse clique que veio, putz, a gente precisa, o mercado profissional precisa pensar diferente, precisa se capacitar diferente. Onde é que vocês pensaram isso para começar essa brincadeira? Acho que o primeiro ponto foi em 2015, quando eu saí da XP, eu fiquei quase 10 anos lá como sócio da XP, eu me mudei para o Vale para estudar, fui fazer uma pós em Berkeley. E aí eu tirei um momento da minha vida para, assim, abrir a cabeça. E lá ficou muito claro para mim que o mundo estava construindo empresas de uma forma diferente. Aqui a grande parte das pessoas conhece, da maneira que as academias em geral ensinam, que a administração ela mudou completamente nos últimos anos. Então, o primeiro clique foi esse, assim, quando eu cheguei no Vale eu vi que boa parte das empresas que estavam nascendo lá e que boa parte delas estavam assumindo a liderança global dos seus segmentos estavam sendo criadas de uma forma completamente diferente. A maneira como eu aprendi na faculdade e a maneira como a maioria das pessoas aprende, tem alguma coisa diferente aí. E a partir daí a gente começou a testar uma série de hipóteses para construir produtos educacionais em cima disso. Então, digamos assim, o clique veio ali foi o ponto de partida para a gente botar, assim, esse é o mundo e a gente tem que entregar alguma coisa. Então, quando a gente começa a olhar, por exemplo, o Elon Musk acabou de inaugurar uma nova escola chamada Ad Astra em Austin. Ele tinha inaugurado uma em Los Angeles e ele inaugurou agora uma segunda. E os princípios que ele colocou, alguns princípios da escola dele. O primeiro princípio, acho que cada vez menos a gente tem que agrupar as pessoas por idade, muito mais por aptidões e competências. Então, não existe níveis na escola dele. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quinta série. Enfim, as pessoas elas se agrupam por aptidões e não por idade.
Então esse é um princípio. Ele usa muito o princípio do First Principle Thinking, que é como é que eu pego um problema, divido em partes muito pequenas e reconstruo completamente do zero, que é a maneira como ele construiu os foguetes da SpaceX de uma forma muito mais barata. Então, por que eu toquei nesse ponto? Porque a gente vê uma série de iniciativas que questionam esse modelo tradicional de educação, que questionam essa forma. Eu tenho amigos meus aqui nos Estados Unidos em que os filhos estudam homeschooling. E apesar da educação americana ser tida como uma boa educação, esses amigos meus com os filhos no homeschooling, os filhos terminam em 3 a 4 meses o ensino do ano. Então olha que, peraí, se em 3 a 4 meses, muitas vezes uma criança consegue aprender o que no ensino tradicional demora um ano, peraí, alguma coisa, assim, talvez esse modelo ele possa estar um pouco ultrapassado. Possa fazer sentido, minimamente existem oportunidades, minimamente. Minimamente. Pelo menos um espaço para o debate. Um espaço para o debate e numa indústria secular, né? A educação é feita como é feita há séculos e pouco mudou. Né? Meu pai tem 86 anos, professor a vida toda, e a gente conversa muito sobre isso. E assim, ele fala, Maurício, o papo que eu tinha com 20 anos quando eu comecei na educação é muito parecido com o de hoje. Basicamente, as coisas não mudaram. Então, respondendo a sua pergunta, João, a Starce ela se posiciona justamente como essa escola que quer ser a escola que olha para frente. E que muitas vezes ela vai romper com alguns paradigmas do passado, porque mais indícios mostram que o que nos trouxe até aqui em termos educacionais foi muito bom, e a gente tem que se orgulhar, e foi o que tornou o mundo da forma como é, mas daqui para frente, talvez não seja exatamente dessa forma. Eu gostei muito da tua expressão da escola para agora, para o ensino para agora. Do agora para agora. Isso é muito interessante. Existe no Vale, muita gente fala o nowism, né? Não é o futurismo, não é o futurismo, é o agoraísmo, né? Do agora para agora. É tão perecível o conhecimento no mundo de hoje que é do agora para agora. Tanto nesse tema que a gente está falando da adoção, né, do novo modelo, pensar em agora e estar aberto para uma mudança rápida, eu fico imaginando as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de adotar novas tecnologias. Ou como é que se essa turma caduca a cada 5 anos, imagina se a pessoa tiver resistência ao novo, resistência a adotar novas tecnologias ou novas ferramentas. Muita gente, né? Muita gente nova, inclusive, já tem alguma certa resistência, né? E a cada 5 anos isso muda. Imagina que daqui 10, 15, a pessoa já não consegue... 15 já é uma eternidade, muito menos. A pessoa já não consegue mais alcançar. Faz sentido isso? Faz sentido. E por que é difícil, na minha humilde opinião, tentar colocar o novo dentro de uma estrutura tradicional, né? Ou seja, na época que eu estava na XP, quando a GA investiu na XP, a gente, assim, foi uma mudança muito grande de patamar, porque a gente passou a ter um conhecimento que a gente não tinha na época. Assim, pessoas de fora começaram a sentar no nosso board e nos trazer um conhecimento imenso. E uma das coisas que marcou demais, que eu uso até hoje, assim, se a gente tem uma empresa, deixa eu refrasear, o novo, a inovação, ela surge, ela acontece na gordura que a empresa se dispõe a pagar para poder investir no novo. Se você tem uma empresa extremamente eficiente, Gold, João, em todos os aspectos, eu sou extremamente eficiente em custo, em gasto, eu sou uma empresa fantástica para o hoje, mas eu corro um risco muito grande para amanhã, porque justamente o novo ele acontece nessa gordura, que muitas vezes é um investimento que eu vou fazer que não vai dar certo, é um investimento que eu vou colocar um dinheiro que eu vou colocar aqui que não vai dar o retorno esperado, é nessa gordura que o novo acontece. E por isso que muitas vezes é difícil para uma empresa criar essa gordura, porque muitas vezes essa gordura você não consegue colocar num retorno sobre o investimento, num ROI, porque é muito difícil precificar o retorno disso. Existe um framework da McKinsey, que são os 3 horizontes da inovação. Como é que eu coloco o novo dentro da estrutura tradicional? Então a McKinsey ela separou em 3 horizontes. O H1 é o horizonte de hoje a 3 anos, que é o 70% da energia tem que estar ali, é o que paga as tuas contas, o leite das crianças está ali. É hoje. O H2, o horizonte de 3 a 5 anos, é a evolução do horizonte 1. Ou seja, segundo a McKinsey, eu tenho que pôr 20% hoje da minha energia nisso, que é uma nova tecnologia que surgiu que eu posso aplicar num produto de hoje que vai diminuir o custo dele. Ou uma nova solução que vai melhorar a experiência do cliente. Enfim, é a evolução do horizonte 1. E o horizonte 3, que segundo a McKinsey é o horizonte para 10 anos,
que, segundo ela, eu tenho que colocar hoje 10% pelo menos da minha energia nisso, é o moonshot. É aquilo que no extremo vai matar o meu negócio de hoje para construir o negócio de amanhã. Então, é a gordura. É aquele investimento moonshot que muitas vezes não vai dar em nada, mas muitas vezes vai ser o que vai levar a empresa para um outro patamar. E em 2006, o Zuckerberg apresentou no evento anual do Facebook, na época Facebook, o roadmap da empresa usando os 3 horizontes da McKinsey. Exatamente, existe quem está assistindo é só colocar 3 Horizons, Facebook, no Google vai aparecer essa foto. E lá está muito claro. Visão do Facebook em 2016. 16. Não 2006, 2016 para os próximos 10 anos. Então tinha lá, 2016, Horizonte 1, estava lá o Facebook, é o que paga minhas contas. Horizonte 2, estava lá o WhatsApp, estava lá o Instagram, ainda com o logo antigo, estava lá a ferramenta de vídeos que ele testou, transmitir jogos de futebol pela Facebook, enfim, uma coisa que não foi para frente, mas estava lá. E o Horizonte 3, estava lá VR, o Quest, o metaverso, inteligência artificial. Apresentei para ele essa semana o VR. Viciei nisso. Viciou. Então... Isso já eram investimentos que eles vinham fazendo já pensando... Exato. Ou seja, a visão de que o que eu tenho hoje, maravilha, que paga minhas contas, mas nesse mundo, isso aqui, contar com isso para o futuro. Então, como que eu já preparo a empresa para os próximos anos? Mas desculpa, mas indo nessa linha do Facebook, obviamente eles têm todo o orçamento do mundo para contratar uma McKinsey para fazer esse trabalho, né? Como é que você traz esse tipo de exercício para uma empresa pequena ou média que não tem esse recurso todo, né? O fato, assim, na verdade, os 3 horizontes da McKinsey é um framework difundido no mundo inteiro. Ele foi criado Mas alguém tem que pensar nisso, alguém tem que pensar para... montar nas caixinhas corretas. Né? Né? Mas sabe que no meu entendimento a gente recebe empresas, a Startse, ela se comunica com decision makers, né? Pessoas em posição de tomada de decisão nas suas organizações, de pequenas, médias e grandes empresas brasileiras. E o que a gente observa é que a maior dificuldade não é em executar a metodologia da McKinsey, o framework, mas a maior dificuldade que a gente observa é como é que é um modelo mental, como que eu mudo a minha cultura e, consequentemente, das pessoas que trabalham comigo para minimamente considerar o framework da McKinsey, o novo, o diferente. É muito comum nos nossos cursos o que acontece. Uma pessoa de uma empresa. Caramba, a pessoa viu que o mundo está desse jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. Volta para a organização e ela fala uma língua que ninguém entende. Por quê? Porque está todo mundo naquela batida de sempre e ele está... Aí qual é o passo 2? Essa pessoa convence mais 3, 4 de que, vamos lá para todo mundo falar a mesma língua. Aí 3, 4, caramba, mudou. As coisas mudaram, tem que mudar. Então o aspecto cultural a gente observa talvez seja a principal barreira para que, pegando a nossa conversa aqui, para que o framework da McKinsey entre numa discussão se vamos utilizar ou não. Uma discussão madura também, né? Como é que as pessoas conseguem contribuir para isso, né? Talvez eu vou fazer uma pergunta aqui complicada. Mas quando você pensa numa empresa daqui a 10 anos, muitos talvez não vejam a sua carreira ali daqui a 10 anos. Então você talvez esbarre um pouco, porque pro agora é minha carreira, tô seguindo e tudo mais. Daqui a 10 anos eu não sei se eu tô aqui nessa empresa. Tá? Como é que vocês mudam, né? Olha, isso é bem interessante. Em 2016, o então diretor de inovação da Embraer, Sandro Valeri, foi para o Vale. A gente se conheceu lá e eles estavam buscando uma região no Vale, um centro de inovação para poder construir a Embraer X. No Vale, a sede da Embraer X, para construir os carros voadores, para desenvolver o projeto. E aí a gente ficava em São Francisco, na época eu coloquei ele num Uber, a gente foi até a GSV Labs, que ficava a 30 minutos ao sul de São Francisco, para eles conhecerem, que foi o lugar que eles acabaram escolhendo para construir a sede lá. Eu até escrevi isso num dos meus livros. A conversa no Uber, nesses 30 minutos, foi... Eu disse, Sandro, o que a Embraer está fazendo aqui? Por que vocês estão aqui? Por quê? Eu falei, Maurício, a gente transporta as pessoas de um ponto A para um ponto B. A gente entende que cada vez tem outras soluções para transportar as pessoas. A gente... não sei se no futuro as pessoas vão querer se transportar por tubos embaixo da terra, se vai ser por drone, mas seja lá qual for essa opção, eu quero estar dentro. Eu quero fazer parte disso. A gente chegou em São Mateus, a cidade lá de GSV Labs. Quando a gente saiu do Uber, eu disse, Sandro, eu só queria fazer um comentário que para mim chamou a atenção, que em nenhum momento nesses 30 minutos você comentou que a Embraer fabrica jatos. Daí ele falou, não, a gente transporta as pessoas de um ponto A para um ponto B.
Coincidentemente, hoje, a gente faz muito bem isso com jatos. Mas eu não sei se vai ser com jatos que as pessoas vão querer se transportar, na sua maioria, nos próximos anos. Então, eu acho que isso responde, sabe, um pouco. A Embraer, que é uma empresa extremamente inovadora, que por vários anos recebe, né, a empresa mais inovadora do Brasil, você tem esse tipo de pensamento. O meu produto hoje, a Embraer fabrica jatos no mundo inteiro. Inclusive, a gente tem um vizinho... Alguns. Que, enfim, trabalha na Embraer e... Tem alguns. Alguns. Porque tem um escritório grande da Embraer em Fort Lauderdale. André é o vizinho que mora ali também. Mas assim, ela entende que ela fabrica um produto extremamente demandado no mundo inteiro hoje, numa indústria extremamente tradicional, mas ela entende que talvez no futuro uma parte desse mercado vai ser abocanhado por outra coisa. Que pode ser os tubos do Elon Musk, que pode ser os carros voadores, sei lá. E eu quero estar posicionada neste outra coisa. Então, esse tipo de pensamento, de mentalidade, eu acho que é o que move a empresa à frente, nesses momentos onde o mercado, por algum momento, deixa de consumir algo em contrapartida a outra coisa que surgiu. Um dos amigos nossos, vizinhos lá, que trabalha na Embraer, foi curioso, uma vez a gente estava conversando sobre o trem que sai de Miami e vai até Chicago. E a gente tava brincando, não, pô, por que a gente não pode ir pra Orlando de trem e tal? Ele falou, cara, não, vai de avião, cara. Se vai pra Chicago, vai de avião, não vai de trem. Ou seja, o cara tem a cabeça aqui. Até o trem, que é muito menos que o tubo, né? Ou seja, o outro extremo, ele se preocupa, porque é isso que você falou, é levar do ponto A ao ponto B. Eu posso ir de Miami pra Chicago de trem. Eu falei, não, de trem não, vai de avião. Não, mas cara, o trem é legal, você vai parando. Não, vai de avião, mais rápido. Então, assim... E aí eu acho que dentro... Toda essa história que a gente está falando aqui, ela foi potencializada nos últimos anos pela democratização de possivelmente uma das principais tecnologias que a gente viu surgir nos últimos anos, que é a inteligência artificial, que está desafiando todas as indústrias, todas as carreiras, e seguramente o profissional que minimamente não entender como que o seu emprego, a sua atividade, ela pode ser potencializada com AI, vai ser muito difícil competir com um profissional que utiliza essa tecnologia a seu favor. Muito difícil. Não tem como competir. Não tem. É quase como o celular hoje em dia. Se a gente pegar uma plateia com 100 pessoas e dividir ela no meio, essas 50 de um lado, eu vou tirar o celular, vocês vão ficar sem celular durante uma semana, e essa outra vai continuar com o celular, a plateia sem celular não consegue competir com a outra. Perde velocidade, conectividade, não consegue Interação. mais. Interação, todos os aspectos da vida moderna, que é uma outra conversa se isso é positivo ou não, mas o fato é, a vida é assim. E a AI chegou para valer e basicamente o que a gente observa? Tudo bem, as empresas podem não querer fazer parte da primeira onda de adoção, por uma série de razões. Mas ninguém vai querer fazer parte da última onda. Porque se eu fizer parte da última onda, eu não consigo mais catch up às outras empresas que adotaram isso antes. Não, assim, muito difícil. Então, inteligência artificial, a gente lançou um curso chamado AI Max com profissionais do Vale, um dos instrutores é o Steve Blank. É considerado o pai do empreendedorismo moderno, quem cunhou os termos startups. Ele foi o professor do Eric Rie, que escreveu aquele livro, A Startup Enxuta, que virou movimento no mundo, né? E aí eu estive lá no rancho dele, em Pescadeiro, fazendo a gravação da aula, e eu perguntei para ele, Steve, você acha que o impacto de AI vai ser maior do que o impacto que a internet teve quando surgiu no final dos anos 90? E ele falou, não. Vai ser muito maior. Eu não sei precisar. De 20 a 50 vezes mais impactante. Aí eu falei, mas como assim? Me conta, Steve, por que... E ele falou, Maurício, eu dou aula em Stanford. E no dia que a gente estava gravando, ele falou, na última terça-feira, ele falou, pô, tiveram alunos meus que na última vez que eu encontrei eles, como é que a metodologia Lean Startup ela foi construída? Então vamos lá, é o textbook definition, né? Eu vou lá, identifico um potencial problema, daí eu vou no mercado, tento criar hipóteses para resolver esse problema. Muitas vezes eu chamo pessoas, entrevisto para identificar se aquelas hipóteses fazem sentido ou não, eu identifico o mercado, e na medida que eu vou tendo sucesso, eu vou transformando aquela minha ideia em um MVP, em um produto, e aquilo vira. Aí ele falou o seguinte, os alunos meus de Stanford, vamos lá, querem criar um produto para vender pela internet. Primeiro, eles criaram clientes artificiais
por meio de uma base de dados, que aqui nos Estados Unidos você consegue comprar base de dados de tudo. Então, eles compraram base de dados de pessoas. Com base nessa base de dados, criaram clientes artificiais. Não 1, não 10, não 100. A quantidade infinita. Eles criaram entrevistas para esses clientes artificiais. Então, começaram a entrevistar essas pessoas para identificar potenciais dores. Uma vez que identificaram dores, identificaram potenciais hipóteses para resolver essas dores, tudo utilizando AI. Entrevistador artificial, cliente artificial. E no final, saíram com um potencial produto para resolver aquela dor depois de tantas entrevistas. Incrível. Então, assim, olha o que a gente está falando aqui. Eu falei, Steve, você criou essa metodologia ali em startup. Agora você está me falando que boa parte do que você criou está sendo, enfim, superada por uma inteligência artificial que realiza boa parte do processo. E ele falou, verdade. Então, assim, a gente está vivendo hoje tempos onde, assim, se já existia uma transformação em curso, AI, com essa democratização que principalmente a OpenAI trouxe, ela potencializou isso numa escala que a gente não consegue nem mensurar. É inacreditável. E isso está mudando toda a concepção de vários negócios, né? E o que você tem visto aí de demanda das empresas, o pessoal que tem buscado executivos? Qual tem sido a grande preocupação e o que eles têm tentado sanar aí com os cursos que vocês têm promovido? Assim, AI tem um tripé clássico, né? Onde que a AI nos vence de 7-1? Quando eu tenho que trabalhar com alta quantidade de dados, repetição em busca de padrões. Qualquer atividade que eu tenha que trabalhar com muito dado, de forma repetitiva, para encontrar o padrão, a gente perde de goleada e vai continuar perdendo. Então, a gente recebe muita demanda de empresas que vêm que tem situações exatamente que se encaixam nesse tripé e que, basicamente, você tem pessoas fazendo isso. E aí você cria uma ineficiência muito grande operacional, porque você tem assim, alta quantidade de dados, repetição em busca de padrões sendo feita por pessoas. A gente tem atividades muito mais onde o ser humano, com as suas competências, consegue fazer coisas muito melhores do que isso. Então, a gente observa muito uma busca hoje em dia por eficiência nesses processos que cresceram de forma ineficiente. Onde eu fico fazendo um trabalho manual que a inteligência artificial ela varre de goleada, não tem como comparar. Vou dar um exemplo. Um cliente chegou até a gente e disse, olha, eu tenho um controle, enfim, pessoas que no atendimento, milhares, e eu tenho uma área de controle de qualidade desses atendentes. E essa área de controle de qualidade, ela faz amostragem. Eu tenho um atendente que, sei lá, faz 1000 ligações por mês e eu pego uma amostra de 5 ligações, 10 desse cliente, e aí com base nessas 10, de 1000, olha só. Pode analisar 1000, né? Olha a ineficiência. De 10, com base em 10 ligações, eu tento dizer se aquele atendente que atende 1000 ligações, ele é um bom atendente ou não. Você já deve estar entendendo onde eu estou querendo chegar. Na Startse, a gente tem um AI Lab. É uma área que a gente prototipa soluções para empresas. Então, a empresa, ao invés de ela fazer uma solução com uma consultoria que vai demorar muito tempo e custar muito dinheiro, a gente tem uma área que a gente prototipa. Em 4 semanas, a gente cria uma solução rápida, barata. Em 3 semanas, a gente testa. Em 7 semanas, 8 no máximo, a empresa ela já tem para aquele indicador que ela definiu, uma resposta se AI muda o ponteiro ou não. Então, nesse caso específico, a gente prototipou uma solução onde AI passou a atender 100%, a analisar 100% das ligações. Ela sabia o que era uma ligação boa, ruim, média, e no final ela passou a dar um relatório dizendo, olha, não das 10, das 1000 ligações que o João fez esse mês, dos 100% das ligações que ele fez esse mês, essas aqui foram fantásticas, essas aqui foram mais ou menos, essas aqui foram ruins, está aqui. Então, AI consegue fazer esse tipo de entrega que, para você fazer do modo tradicional e antigo, você precisaria de uma área com milhões, com dezenas de pessoas. Então, a gente observa muito essa corrida por uma busca de eficiência em processos que demandam alta quantidade de dados, repetição e busca de padrões. Pelo menos é uma área que a gente está observando as empresas nos procurarem bastante. Agora, eu não vou fazer a pergunta difícil aqui do que negócio você montaria nesse cenário. Eu não vou fazer essa pergunta. Se quiser responder, pode responder, mas não é esse o objetivo. Mas muito mais na linha do seguinte, como empreender nesse cenário? Né? Como você começar, você sustentar um negócio e inovar, se reinventar o tempo todo num negócio que já existe, já tem 1000 clientes, 500,
É um desafio, mas você está ali, já está faturando, tem receita, tem tudo, tem marca. Tal. Agora, se começar um negócio, ele pode ser mais complexo por um lado, mas pode ser mais fácil por outro. Porque AI te ajuda também em muita coisa, né? Como é que você enxerga esse cenário, assim, para quem está começando, falando para quem quer começar um business de tecnologia, vai? Quais são as variáveis ele deve considerar para se aproveitar de tudo isso que tem de oportunidade, que a inteligência artificial nos proporciona, mas ao mesmo tempo, quais são os riscos reais, assim, de falar, olha, cara, por exemplo, o que você está fazendo daqui um mês pode vir um cara e falar que faz isso aí de graça ou com 1 centavo de custo. Pode acontecer, a gente não tem resposta. A gente não tem essa resposta. Eu diria o seguinte, eu acho que assim, o primeiro ponto mora um pouco naquilo que a gente comentou sobre a cultura. Acho que para quem está começando alguma coisa hoje, seja um negócio de tecnologia, seja a carreira, entender que talvez o padrão ou o usual, o tradicional, o modelo que a gente entende aquela carreira ou aquele negócio, daqui para frente tende a ser diferente. Um breve parênteses. A gente estava com um grupo de médicos no Vale recentemente, e a gente estava falando com um médico de Stanford, e uma das perguntas que eles fizeram, a gente estava falando sobre isso, e aí eles fizeram, mas peraí, radiologista, por exemplo, que é um médico que trabalha com imagem, e você tem hoje a AI que está identificando, fazendo diagnóstico por imagem. Mas peraí, mas o médico vai acabar? Assim, a pergunta deles, né, como vai ser o corpo médico do futuro? Aí o professor de Stanford ele foi bem categórico, ele disse, olha, o corpo médico do futuro vai continuar tendo os mesmos profissionais de hoje. O médico, o enfermeiro, enfim. Mas vai ter também um engenheiro de software, o cientista de dados. Vocês vão ter que se acostumar agora dentro do hospital a ter as pessoas que trabalham com tecnologia junto com vocês. Esse é o corpo médico do futuro. Qual futuro? Futuro a gente pode trazer 5 anos, no 3 presente, anos. exato. Futuro, lá a gente falou em futuro, né? Mas é cada vez... E aí teve um caso clássico na pandemia, uma mãe, o filho de 3 anos sofria de muita dor nas costas, ela passou 2 anos, foi em 17 médicos, quem estiver assistindo aí é só colocar no Google, tem muitas matérias sobre isso. Ela passou por 17 médicos em 2 anos e não conseguiu encontrar um diagnóstico para o que o filho sentia, e o filho agonizando de dor. Aí ela pensou, o ChatGPT foi lançado, ela pensou, quer saber, foi no ChatGPT e escreveu tudo que o filho estava sentindo, fez o upload das ressonâncias magnéticas que ele tinha feito, tudo, e disse, o que meu filho tem? E a resposta é síndrome da medula presa. Ela pegou esse diagnóstico, foi para um neurocirurgião que confirmou. Então esse caso na medicina foi um caso clássico porque mostra como que o médico do futuro, ele pode ter um tutor aqui do lado para auxiliar, e principalmente em diagnósticos de doenças raras como essa, que é muito difícil, minimamente você pode partir de um ponto de partida usando a tecnologia, que vai analisar aquilo e comparar com uma alta quantidade de dados para tentar encontrar um padrão e dar o diagnóstico. Então, acho que esse modelo se encaixa bem carreira. Se eu estou no início de uma carreira, pensar que talvez o médico dos próximos anos que eu vou fazer parte não vai ser o mesmo médico que eu conheci, que o meu pai foi, que o meu avô foi. Se eu vou construir uma empresa de tecnologia daqui para frente, não vai ser da mesma forma como eu aprendi no Startup Enxuta, lendo o livro. Talvez vai ser outra. Então, Gold, acho que para responder essa pergunta, acho que assim, é estar aberto a perceber que o mundo hoje oferece inúmeras possibilidades que nos permitem ganhar uma vantagem competitiva enorme e saber usar isso. Vou dar outro exemplo. Lá no Vale, esse ano eu fui 12 vezes para o Vale do Silício. Tá rolando um zoom lá, um banco de apostas de quando vai... porque o que vai acontecer já tem essa certeza, mas quando vai surgir a primeira billion dollar company de uma pessoa? E essa pessoa possivelmente não vai ser a melhor financeira, a melhor RH não vai precisar porque não vai ter gente, mas não vai ser a melhor pessoa de finanças, não vai ser a melhor de account, não vai ser a melhor... Mas ela vai ser boa o suficiente para poder elencar as ferramentas certas, juntar todas elas para construir alguma coisa que faça sentido para alguém e esse alguém pague por aquilo. Então imagina, daqui a algum tempo a gente vai ter um unicórnio de uma pessoa. E é tão dinâmico esse mundo que a gente está vivendo que dá uma certa agonia. Porque antigamente você tinha um modelo de negócio, você botava todo o teu esforço para botar alguma coisa de pé. Agora a gente vive um negócio que hoje pode não ter nada a ver com amanhã.
Então, você monta uma companhia, tem uma ideia, tem uma perspectiva de carreira e tudo mais, sendo que daqui a pouco tudo pode mudar. A gente falou aqui de talvez das profissões mais protegidas na história da humanidade, que é a medicina, que está se colocando em xeque de sim, reconhecimento de padrão. O médico sempre foi um reconhecedor de padrões. Você senta no consultório, você fala o que ele tem todo um background de histórias clínicas que ele viveu, e ele te fala, você deve ter isso ou aquilo. Poxa, AI tem o mundo inteiro a seu dispor, todo o conhecimento. Então, como se preparar? Que framework a gente usa mental para carreira, para empresa, para a gente, de fato, conseguir viver o hoje, pensando rápido o amanhã, sabendo que tudo pode mudar a qualquer momento. E a gente, todo esforço colocado numa frente, talvez eu tenha que migrar no dia seguinte para outra frente. É difícil, né? Você tem que estar disposto a abandonar coisas rápido. É difícil, né? A gente vê, por exemplo, os MBAs aqui nos Estados Unidos, eles estão há alguns anos já em declínio, né? Ou seja, você tomar uma decisão hoje de passar 2 anos da tua vida estudando, ficar fora do mercado para isso, olha que decisão assim, impactante, né? Porque aí você vai pensar, cara, hoje estamos em 2024, em 2026, como é que vai ser o mundo quando eu voltar para o mercado? Né? Talvez ele seja bem diferente do que ele é hoje, visto as mudanças que estão ocorrendo. Vou dar mais um exemplo aqui em relação a isso. A gente teve o Brasil, durante a Copa América, ele jogou uma partida no Vale, lá no Levi's Stage, Brasil e Colômbia. E aí a gente fez uma imersão com a CBF lá no Vale para, assim, como tecnologia está impactando o esporte. E assim, os cases são surreais. A gente não faz ideia do quanto hoje o esporte, a tecnologia está por trás. Aquela garrafinha lá que está cada vez mais comum, o goleiro com a garrafinha, com o nome dos jogadores e para onde ele tem que... A Inglaterra ela começou em 2018, um programa focado em melhorar a performance em pênaltis, onde, de um lado, a estratégia foi mental e técnica, trabalhar isso no jogador, e a outra, dados e AI. 2018, 6 anos atrás. A Inglaterra hoje é a principal referência. O goleiro inglês, que está desde 2018, nas últimas 4 vezes que a Inglaterra foi para uma competição decidir por pênaltis, Copa do Mundo e Eurocopa, passou em 3. Das 20 cobranças que ele enfrentou nessas 4 decisões, ele defendeu 5. 25% de acerto. Isso é maior do que... Então, o ponto é, você vê quanto a tecnologia está auxiliando. Essa é uma boa conversa. Por quê? Porque se fala muito que a gente vai ver cada vez mais as equipes de alta performance, mundo corporativo, mundo esportivo, serem formadas por times entre humanos e máquinas. Olha o exemplo do médico. Os corpos médicos, humanos e máquinas. O esporte, humanos e máquinas. O Magnus Carlsen, hoje um dos maiores jogadores de xadrez do mundo, ele deu uma entrevista recentemente que ele sempre se prepara, antes de enfrentar um jogador, com 2 ferramentas de AI. Sleeve e uma outra que ele deu o nome. Humanos e máquinas. Então, de novo, o que a gente está falando, eu entender que o mundo hoje ele caminha nessa direção e que eu tenho as máquinas cada vez mais disponíveis e acessíveis para poder me auxiliar, se eu não usar isso, não é que é um desperdício eu não utilizar, mas vai ser quase impossível conseguir competir no mercado se eu não tiver acesso a essas tecnologias. Vamos falar do quando ter acesso. Você é pai recente, parabéns. Aliás, o João tem um caso interessante. Ele fez o parto do próprio filho. Que bacana, hein? O parto do próprio... E não foi Mais com confuso, AI, né? Ao contrário. Ele fez o parto do próprio filho. Assim? Se você não quiser, a gente corta isso. O filho dele nasceu Num posto de gasolina. no posto de gasolina. Posto Ipiranga. É mesmo? E aí você teve que se virar. Não, tinha uma enfermeira que chegou lá junto, mas teve que sair ali. Na verdade, a última curva do carro chegando no posto, a cabeça do meu filho já estava do lado de fora. A gente teve que parar no posto, sair, a enfermeira botando a luva e a gente tá nascendo, corre, vai. E quem faz fez a minha esposa, né? Na verdade, na primeira contração seguinte já saiu. E o menino cheguei sem camisa, com a calça jeans, descalço. A minha camisa foi para aquecer o menino. Sim. E a gente chegou lá no hospital. Toda a preparação à toa. Como você falou, a gente viveu agora. A gente não sabia que o amanhã era um pouquinho mais dinâmico, né? Nossa. Se eu soubesse, eu tinha ido no GPT um pouco antes, aprender um pouco mais detalhes, né? Mas eu tenho filhas mais velhas um pouco, né? João um pouco mais novos, você ainda mais recente, né? Quer dizer, você tem uma um pouquinho mais velha, mas você acabou de ter... E a discussão que a gente tem em casa é tempo de tela. E a gente, eu e todos os outros pais e mães que têm filhos adolescentes ou um pouco mais novos, tempo de tela. A Austrália, essa semana, aprovou
a proibição de rede social para pessoas até 16 anos, só pode depois de 16 anos. E é um dilema, né? Porque a gente está falando aqui de adoção, está falando de aprender, de acompanhar a evolução, e ao mesmo tempo tem toda essa discussão da questão nociva do tempo de tela, de informação, porque são coisas que vêm em conjunto. Né? Não sei se você pensou já nisso, mas quando e como dar acesso, por exemplo, ao GPT para uma criança que está na escola? Né? Ou o quanto incentivar o uso da tecnologia ou a adoção da tecnologia numa criança, ou privar ela disso, o quanto que ela sai atrás. A gente está falando de muito profissional, mas está falando de evolução, carreira. Ou não, daqui a pouco, se ela atrasar um pouquinho, ela consegue capturar rápido, né? Essa é uma bela discussão, a gente pode aprofundar isso por horas. Logo que o ChatGPT ele foi lançado em novembro de 22, várias academias e escolas americanas proibiram o uso do ChatGPT na sala de aula. Mas em contrapartida surgiram vários bons casos de uso da mesma tecnologia que foi banida em várias escolas em outras. Eu lembro de um caso que o New York Times ele divulgou de uma escola em Nova York que, ao contrário da maioria, ao invés de proibir, falou o seguinte, eu lembro, o exemplo foi, usem o ChatGPT para pesquisar sobre um autor americano, sei lá, de quando era. Aí a garotada foi lá e entendeu sobre ele. Agora vamos usar o ChatGPT para entender sobre um autor americano de uma outra época, completamente diferente. Aí entenderam. Agora deixa a tecnologia de lado. Com base nesses dois autores completamente diferentes, de épocas diferentes, faça uma análise entre as correlações, o que cada um... Então, olha que bacana. Você conseguiu dar right away, né? Ou seja, no momento, na hora, uma informação que talvez demoraria para você buscar de um autor específico americano de dada época, de outro autor americano específico de outra época, e aí agora, meu amigo, compara conexões. Eu acho que esse é o desafio, né? Você conseguir integrar, porque senão a gente corre o risco de ter uma geração preguiçosa porque o conhecimento ficou muito acessível. Exato. Então... mas por outro lado, quando eu era criança, usar a calculadora na escola era pensar que a gente ia ser preguiçoso. Crime, exato. Aquele lápis que tinha a tabuada lá. Não, isso é crime. Era um crime. Não podia. Não podia. Depois você ia para... Depois você vai para a faculdade, usar o Excel também não pode, porque não, você vai ficar preguiçoso. Uhum. Mas já podia usar a calculadora. Hoje em dia, imagino que na escola já posso usar o Excel. E talvez o GPT seja a mesma coisa, né? Sim. É só você encaixar na Por isso, assim, esse exemplo, eu acho que são exemplos assim que a gente tem que olhar, porque não é o proibir, porque eu acho que o proibir, você está privando a criançada de olhar o mundo como ele vai ser, o mundo como ele é, e como eles vão enfrentar, mas uma forma... Cara, como é que você insere isso no dia a dia? E eu achei essa uma forma inteligente. Usa, e agora tira o ChatGPT, usa o que você aprendeu e faz uma dissertação. Sem dúvida. Eu gosto muito desse modelo. Mas assim, eu como pai, aí é uma opinião muito particular minha, eu me preocupo menos com o resultado final das coisas e eu tendo a me preocupar mais com a maneira como a criança ela desenvolve, como a minha filha mais velha, que tem 5, desenvolve o raciocínio. Quando eu estava no Vale, morei no Vale de 2015 a 2020, e nessa época o Marcelo Maisonave, que fundou a XP com o Ben Shimol, ele morou 2 anos lá também. Ele tem 2 filhas e um filho. As 2 filhas mais velhas estudavam numa escola lá. E aí na época, um dia ele foi, vamos conhecer lá a escola, a gente foi dar fazer um rolê lá na escola das filhas dele, e aí a diretora da escola, fazendo o tour lá, perguntou assim, como é que vocês aprendem matemática lá no Brasil? Matemática. Não, mais específico, como é que é um problema uma prova de matemática para a criançada aí de 12 anos, 10 anos? Daí eu não entendi muito bem a pergunta, mas na minha eu falei para ela, olha, geralmente assim, um problema, você tem X vale tanto, Y vale tanto, acontece alguma coisa, acha o valor de Z. Daí ela falou, assim, o ensino americano em geral é assim. Mas como é que a gente... como é que é o problema de matemática na prova aqui da escola? Ela falou, prova de matemática, problema. A questão é, quantos carros cabem em uma rodovia? Interrogação. Essa é a questão
da prova de matemática. E aí ela falou, cada aluno, aluna, vai usar os seus critérios para identificar quantos carros cabem naquela rodovia. Então, olha que interessante. Se eu usar critério de mais, vai tornar muito complexo. Se eu usar critério de menos, vai tornar muito rasa a resposta. Então, ela diz, cara, uma resposta para essa pergunta, considerando uma rodovia de 1 quilômetro, considerando que ela tem 3 faixas, considerando que cada carro tem em média 3 metros, nesta rodovia, segundo essas condições, cabem tantos carros. Quantas moedas são necessárias para atingir a altura de um homem? Considerando O uma Google moeda... tinha uma pergunta muito clássica na entrevista de emprego, que era isso. Quanto você cobraria para lavar todos os vidros de São Francisco? Você tem que pensar, vai imaginar quantos prédios, a população, quantas pessoas, quantos vidros deve ter e tudo mais, para você chegar nesse processo de raciocínio, que é o mais importante. Exato. E aí eu acho que, conectando uma coisa com a outra, né? Esse raciocínio, eu acho que a importância de você trabalhar isso desde cedo na cabeça da garotada, assim, como é que eu raciocino as coisas? E uma vez que você desenvolve esse raciocínio, você tem tecnologias para potencializá-los, e aí a gente fala de AI e tudo mais. De novo, minha humilde opinião, assim, eu como pai, é a forma como eu tento criar as minhas filhas. E desenvolvendo raciocínio, muito menos se vai estar certo ou não a resposta, mas muito mais o raciocínio, e tentando expor elas a tecnologias que podem potencializar isso no longo prazo. Exposição à tecnologia, você está falando bastante de... Passei tanto tempo no Vale do Silício, a gente fez um podcast recente com o Manuel Lemos, nosso investidor da Redpoint, que se mudou para o Vale do Silício porque ele quer viver esse momento no Vale do Silício. Você falou do Monsonave, né? Marcelo Maisonave. Maisonave, que também foi para o Vale do Silício. Então, algumas pessoas têm esse privilégio de poder, vamos dizer, viver esse ambiente e é uma avalanche de conhecimento, de fato, né? Faz sentido isso? Ou seja, existe no Brasil, o nosso público está no Brasil, né? E na América Latina, em outros países da América Latina. É, de fato, poder passar um tempo nos Estados Unidos, onde as coisas acontecem, especialmente no Vale do Silício, de fato, mexe com a cabeça, muda, acelera o conhecimento. Isso era muito comum antes. Como está a tua visão isso hoje? Assim, na minha visão, para todo empreendedor e empresário, de tempos em tempos, vir para cá e passar, que seja uma semana, é extremamente necessário. Eu diria tanto aqui, Estados Unidos, quanto China, que é uma coisa maluca o que acontece lá. Mas o Vale, ele quebra modelos mentais. Acho que o Vale ele te oferece isso, assim, você começa a interagir com pessoas que estão numa linha de raciocínio que foge muitas vezes do comum. E aí você começa a se questionar. Aquilo ela estimula um pensamento diferente em você. Os 5 anos que eu morei lá e toda vez que eu vou, esse ano, praticamente uma vez por mês, é sempre um modelo mental que eu tinha. Eu chego lá, eu sou exposto, eu converso com alguém que está fazendo uma coisa diferente, de uma forma diferente. Eu disse, espera aí, dá para pensar de outra forma. Então, acho que o Maisonave, ele conta uma história clássica. Nos nossos cursos, ele sempre menciona isso. Quando ele deixou a XP, ele tinha, assim, ele é apaixonado pelo mercado financeiro. E aí, quando ele saiu da XP, ele, enfim, foi morar em Nova York, porque era o sonho de infância dele. Vou para o berço do capitalismo. E nessa época em que ele morava lá, ele conta, assim, ele tinha um vizinho que trabalhava na indústria de hotéis, que convidou ele um domingo de sol, para ir na casa dele para um churrasco. Ele falou, pô, domingo de sol, colocou a Havaianas, colocou a bermuda, foi para casa do vizinho, e a hora que ele abriu, bateu lá na porta, ele e a Ju, a esposa. A hora que o vizinho abre a porta, o vizinho vestido, mas assim, impecável. Ele falou, Maurício, me senti porque ele tava com a abotoadura, que o sapato dele era um espelho, eu me enxergava de tão... E aí ele falou assim, não, vamos lá pro backyard. E chegando lá no backyard, que tinha mulheres que estavam até de chapéu. Era uma coisa assim... Mas isso não era o importante da história. Ele falou, quando eu cheguei, fui lá, finger food, aquela coisa assim, e eu com a minha Havaianas... E eu comecei a me inserir nas conversas. E aí a conversa era, pessoal, tem uma turma aí que criou um negócio, assim, a nossa participação de mercado está caindo, o que a gente vai fazer para preservar o que a gente conquistou? Então a conversa era muito assim, estratégias para preservar a participação de mercado, para preservar. Então essa era a conversa. Aí ele foi para o Vale, se mudou,
morou 2 anos lá, e ele morava na divisa de Palo Alto com Atherton, que é um bairro onde boa parte dos CEOs ali das empresas moram, o Zuckerberg mora ali perto. E o vizinho da frente dele era um cientista na época, um cientista que trabalhava na Apple fazendo nanosatélites para mandar para o espaço. E a filha desse cientista ia nascer. E aí foram fazer um chá de bebê e convidaram. E aí o Marcelo disse, poxa, clima bacana no Vale, coloquei a minha mesma bermuda, minha Havaianas, fui do mesmo dress code. A hora que eu bati na porta da casa do vizinho, desse cientista da época que faz nanosatélites e manda para o espaço, ele abriu a porta, ele falou, Maurício, ele estava pior que eu. Camisa assim, rasgada, aquela coisa assim. E ele, não, Marcelo, chega aí. Aí entra, tipo assim, e é tudo bagunçado a casa. Aí ele foi pro backyard, tava rolando pizza e cerveja, cada um com a pizza na mão, comendo assim. E aí ele foi se inserir na roda das conversas. Aí a conversa era a seguinte, pessoal, essa indústria aqui, uma droga. 50 anos é a mesma coisa. Como é que a gente vai romper essa indústria e criar a próxima? E aí já tem um VC lá que diz, poxa, a gente pode resolver assim. Já tem um cara lá que é um engenheiro. Então, falando de modelo mental, por que o Vale é importante? Porque o modelo mental é esse, é de ruptura. Uhum. Então, enquanto... Eu não estou dizendo o que é melhor, o que é pior, nada. Não, assim, adoro a Costa Leste, tanto é que a gente está aqui, mas existe toda uma forma de você pensar que é característica dessa região. E existe toda uma forma de pensar que é característica do Vale, que é, ao invés de eu preservar, como é que eu rompo? Ao invés de eu buscar manter, como é que eu passo por cima e crio a próxima? Então, essa ida para o Vale, que seja a cada 2, 3 anos, ela te expõe a esses modelos mentais que quebram o comum, a forma tradicional de se fazer as coisas. Perfeito. Mas existem formas mais econômicas de se aproveitar um pouco desse modelo mental, desse conhecimento, talvez do Brasil, não precisando pagar 6 vezes o dólar? Startse.com, lá você tem um cardápio imenso de opções. A gente tem imersões em São Paulo mesmo, presenciais, que a gente roda por empresas que são Silicon Valley Companies, né, Google, enfim, a gente vive isso. Cursos digitais, as formações da Startse. Então, acho que é uma boa referência aí para quem quiser. Deixei o espaço para o merchan aí. Deixou a bola picando aí. Boa, muito bom. João, mais alguma pergunta? Não, foi um prazer, essa conversa é maravilhosa, né? Eu tô maluco aqui, que eu já quero fazer outro negócio. Quero criar outro negócio pensando, caraca, mas não posso nem criar o de hoje, tem que pensar o de amanhã. Né? Porque você começa a pensar, fala, tudo que eu acho hoje, amanhã pode não existir. Então... Mas sabe que é o ponto bom dessa coisa toda? A gente está vivendo só a pontinha do iceberg. Existem os famosos 6Ds da tecnologia, né? Que é tudo que começa digital, você tem digital, depois vem a decepção, porque tudo que é digital no início é muito ruim, mas quando você consegue atingir a mesma experiência por um custo menor, você cria disrupção, o terceiro D. E quando você disrupt, aí vem os 3 Ds em sequência. Você desmonetiza, quer dizer, você desmaterializa, porque não tem mais a matéria, não tem mais o CD, o LP, a MP3, não tem mais a filmadora, já a câmera. Depois você desmonetiza, porque você tira o custo da matéria e você democratiza. Então, digitalização, decepção, disrupção, desmaterialização, desmonetização e democratização. A AI está ainda na decepção. Você acha isso? Tá ali. Porque ainda... Dá retorno ruim? E sim, assim, ainda tá naquela fase, não, mas ainda se eu fizer do jeito tradicional, muitas vezes é melhor, muitas vezes... Então, ainda tá nessa fase, começando as coisas. A hora que chegar naquele ponto onde o que eu entrego via AI é tão bom quanto o que se entrega da forma tradicional, só que por um custo muito menor, ninguém segura mais. O Uber demorou 6 anos para atingir 1 bilhão de corridas. Demorou os próximos 6 meses, depois que ele atingiu 1 bilhão, demorou 6 meses para atingir o próximo bilhão. Então, quando você chega nesse ponto da disrupção, que é geralmente o ponto onde o mercado toma conhecimento de algo novo, caramba, surgiu isso, não pega mais. Porque é exponencial. Você está numa curva exponencial que é muito difícil de segurar. E a AI está dando a oportunidade para empresários do mundo inteiro de, a gente está na decepção ainda. Porque a hora que isso aqui chegar na disrupção, não tem como segurar mais. Você claramente é muito entusiasmado com esse tema, né? É nítido e domina o tema, é muito interessante. Mas eu posso dividir as pessoas em dois aqui, no ambiente. Você tem o cara que é entusiasmado com isso tudo
Eu vou talvez construir um pouco depois melhor a minha tese para não falar publicamente aqui, mas você tem a turma que está super entusiasmada com isso tudo e você tem uma parte da população que está muito preocupada, porque quando você fala, olha, você não vai ter emprego ou o teu emprego não vai ser mais esse, mas vai ser qual? Não sei. Cara, é um perfil, o cara é mais conservador, é um cara que, imagina, um cara que trabalhou a vida inteira na mesma empresa, etc. E você tem um perfil mais empreendedor, que já tem, inclusive, um sucesso gigantesco na carreira, e que isso tudo facilita a tua vida. Você é um cara empolgado, talvez eu e o João, a gente também está nesse público dos que estão entusiasmados, mas eu acho que é a minoria. Acho que a maioria está preocupada. Faz sentido? Tem que estar preocupado. Quais os caminhos para ele... Além da adoção, né? O que mais, e além do curso da Startse, né? Para uma pessoa que não é empreendedora, quais são as dicas que você dá para ela não perder o bonde, não perder o trem? Que a maioria vai. O empreendedor, ele está empolgado, ele gosta, ele quer ver a novidade, ele sabe que ele vai se inserir nessa nova oportunidade. Muitos esperam uma oportunidade de fazer de novo do zero. Mas e o cara que não tem essa visão empreendedora? Pensa o seguinte, imagina que a gente vai criar um negócio hoje, a gente senta para discutir se a gente vai ter site, ou se a gente vai ter ou não estratégias no mundo online, ou se a gente vai tentar fazer aquisição de clientes, vou montar uma estratégia para a gente construir um site. É quase que natural quando eu vou montar um negócio hoje que eu vou ter uma presença digital, vou ter... Quer dizer, é natural. Só que quando surgiu a internet, no final dos anos 90, não era. As pessoas pensavam, pô, será que vou ter a minha loja na internet? Será que... AI vai ser tão natural na vida das pessoas nos próximos anos quanto hoje é você criar uma empresa e naturalmente você coloca o mundo online, você não fica criando eu não tenho lá o diretor de internet, porque já é intrínseco que isso é essencial para qualquer negócio. E aí caminha para ser. A gente tem hoje ainda os diretores de algumas empresas têm isso. Em 2018 a gente foi visitar a chefe de inteligência artificial na época do Golden State Warriors, lá no Vale. Olha que interessante. Eles identificaram desde cedo que tinha um talento, o Curry. Arremessava de 3 como poucos. O que eles fizeram? Começaram a usar AI. Só que o Curry arremessa como poucos em alguns setores. Em outros, ele é um mediano. Então ela falou, a gente passou a usar AI para definir a estratégia de marcação que o time do Golden State tinha que adotar, jogo a jogo, para deixar o Curry livre onde ele mais acertava de 3. E o Golden State mudou a história do basquete. Tem um gráfico que mostra ano 2000 e 2001, os top 200 arremessos do basquete na NBA. Jogo de garrafão. Tava tudo ali. 2020 e 2021, 3 pontos. Então, assim... Mudou muito. Então, por mais resistente que um profissional dessa indústria do basquete que seja, hoje em dia, se ele quer competir para ganhar, ele tem que ter uma estratégia muito clara de 3 pontos e para isso ele pode usar uma série de armas para poder competir dentro desse mercado. Então, acho que tão natural quanto hoje muita coisa é na nossa vida, AI vai ser nos próximos anos. A gente vai ter, assim, pode muita gente concordar, pode muita gente não concordar, e eu acho que a discussão ela é super válida. Se fala muito em regularização, e a gente entender os limites, tudo faz sentido, mas a gente caminha para um mundo que essa tecnologia vai fazer parte das nossas vidas e, historicamente, toda inovação tecnológica, quando surgiu, ela se mostrou imparável. Você pode regulamentar, você pode criar boundaries, né, fronteiras, tá? E tem que existir, mas você não para. Olha, se você é um grande produtor de conteúdo, escreveu livros incríveis, eu já te faço convite aqui porque eu tenho muito interesse de conversar sobre os conteúdos que para mim são muito provocadores, os conteúdos que você criou. Os livros. Mas para encerrar aqui, pelo menos da minha parte, eu queria falar sobre diferenciação na produção de conteúdo. Já está claro hoje em dia que muita gente está vamos dizer, tem muito conteúdo pasteurizado, claramente sendo alicerçado por inteligência. Respostas de e-mail do próprio time você repara que já estão meio pasteurizadas. Como se diferenciar no ambiente de criação de conteúdo nesse ambiente? Além de ser autêntico.
Pois é, muita gente me pergunta, né? E sobre isso. Eu sou... eu vejo a originalidade, ela cada vez mais é um fator de diferenciação nos dias de hoje. E originalidade não está associada à qualidade da gravação, do áudio, se a câmera ela é perfeita, mas a originalidade da transparência, espontâneo. Você vê, assim, nas minhas redes, cara, eu gravo com meu celular sem nenhum tipo de... Eu já vi lá na frente assim, da tua casa. Com nem 1% do equipamento que tem aqui e, pô, meus vídeos escalam pra caramba, vai pra 1 milhão, 2 milhões de pessoas visualizando o conteúdo, quer dizer, mas extremamente original, informal, falando aquilo que... Sabe que eu fiz uma vez um curso para posicionamento na internet e tudo mais, e aí chegou um dado momento que no curso lá, o pessoal falou, não, Maurício, você tem que mudar a tua forma, você tem que ser profissional no sentido da tua gravação tem que ser diferente, não sei o quê, você tem que... E eu falei, cara, mas eu não vou estar sendo eu. Uhum. Eu não sou assim. E assim, me desculpa, mas esse não é... Cara, eu me visto assim, eu sou um cara simples, se eu começar a mostrar muita sofisticação, eu vou estar deixando de ser original. E aí a gente mudou lá, enfim, aí continua sendo simples. Então, acho que independente do que você faça, você mantendo essa originalidade, eu acho que a gente tem casos no Brasil fantásticos, a Virgínia, com toda, assim, casos originais, assim, que vêm de uma forma diferente, quebra modelos mentais. Uhum. Você cria algo de uma forma diferente. E é o que as pessoas compram no final, né? Porque o que elas querem é isso. Né? É o diferente, é o que realmente faz sentido. Sem dúvida. Então, enfim, as ferramentas sociais... E aí, quando eu falei de China, a China, dentro desse cenário, uma coisa... A gente visita nas imersões lá, você tem galpões gigantescos que são só estúdios para criadores de conteúdo. Aí você entra nesse galpão, você tem lá 300, 400 pessoas, uma do lado da outra com as luzes, uma do lado de... fazendo live commerce, vendendo coisa assim. Aí você olha e você, cara, 300 pessoas ao mesmo tempo fazendo live, vendendo. Assim, é uma indústria. Existe gente que vive disso. Então, acho que assim, a criação de conteúdo cada vez mais, ela é uma profissão, as pessoas vivem disso, porque se conecta com o público de forma original, porque as empresas investem nisso, porque ela consegue acessar um criador que tem uma conexão muito... Olha só. MrBeast. Minhas filhas adoram. Assim, é uma coisa... Olha como é que a gente aprendeu a construir empresa. Eu construo uma empresa, aí eu faço uma pesquisa de mercado para lançar um produto, aí eu lanço esse produto. Aí eu começo a criar conteúdos para poder divulgar esse produto no mercado. Na medida que as pessoas começam a conhecer esse produto, elas vão lá, compram, e se elas gostarem, elas recomendam esse produto, eu faço ações para, enfim, recomendarem. O MrBeast, ele basicamente, é o que os criadores de conteúdos fazem, eles invertem essa lógica. Por quê? Porque primeiro ele começou a criar conteúdo e interagir com o seu público, que é o que as empresas fazem no final. Eu lanço o produto e depois faço marketing para produzir conteúdo. Então, primeiro, eu crio muito conteúdo e começo a dialogar com o meu público. Nesse diálogo com o meu público, eu vou identificando necessidades. Então, uma vez que esse público é muito conectado comigo e tem uma relação de confiança muito forte, eu começo a identificar necessidades e, as pessoas gostam de chocolate e acham que os chocolates que tem no mercado não são bons. Vou lá e crio uma marca de chocolates. Foi lá o MrBeast e criou. As pessoas que me seguem gostam de hambúrguer, mas o que existe no mercado, as pessoas falam que não, vou lá e crio o Mr. Burger. Aí criei minha própria hamburgueria. Então, olha como é o inverso. Eu primeiro uso conteúdo para extrair desse conteúdo insights do que as pessoas estão dispostas a comprar, crio uma empresa e um produto para resolver, endereçar essa dor, e depois eu uso a minha própria rede para poder fazer isso virar viral. É o contrário do que a gente aprendeu a vida toda. Bom ponto. Então, acho que os criadores de conteúdo, porque as marcas se relacionam muito com eles, porque tem essa questão da originalidade, dessa relação de confiança muito próxima com quem segue, que dificilmente uma pessoa que não está nessa posição tem. Maurício, cara, queria te agradecer demais pelo seu tempo, por você se deslocar da sua casa para vir aqui falar com a gente. Para mim foi uma aula. Te agradeço. Depois você passa lá o boleto da Startse, porque realmente foi incrível. Obrigado. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. E já fica o convite para os próximos aqui. Obrigado pelo convite, por ter sido o primeiro aqui em solo. Eu fiquei super feliz mesmo, muito honrado.
E qualquer convite posterior aí, a resposta é sim, é só a gente casar as agendas aí. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Maurício. Isso aí, pessoal. Fiquem ligados aqui nos próximos podcasts que a gente vai lançar nos próximos dias. Obrigado.